Bom, e a pergunta de hoje, a questão de hoje é a seguinte: o meu marido tem dificuldade com a mãe dele. Eu já falei para ele perdoar, aceitar e agradecer os pais. Até cheguei a escrever uma carta para a mãe dele falando da importância dela na nossa vida, dando a ela a devida honra, respeito e gratidão que ela merece. Mas existe um bloqueio entre eles. Ele é filho do primeiro casamento e ela acha que eu tenho ciúmes dela e que ele se afastou dela por minha causa, o que não é verdade. Eles nunca foram muito próximos, mas agora estão se falando cada vez mais. Eles nunca foram muito próximos, mas agora estão se afastando cada vez mais. Quero ajudar sem me meter no sofrimento deles, pois o pai dele teve uma morte trágica e a vida deles foi muito sofrida. Então, todas essas dificuldades, né, a dificuldade que ele tem com a mãe, o problema, a dor que ele traz da morte do pai, da perda do pai, são coisas que ele precisa resolver. São coisas do sistema dele. Apenas traga no seu coração, honre esse pai e essa mãe, porque foi através desse homem, dessa mulher, desse pai e dessa mãe, que a união deles, o amor deles, trouxe para você esse companheiro. Então, só tenha essa gratidão por esse sistema familiar que gerou esse homem, esse companheiro para você. Mais do que isso, você não tem como fazer nada. O sistema é dele, ele é que tem que olhar para esse sistema, ele é que tem que sentir alguma motivação de olhar para todas essas questões e ver o que ele pode fazer. Você colocou aqui que ela pensa que você tem ciúmes dela e que ele se afasta por sua causa. Isso é algo, reflita sobre isso, é algo que você acha que ela pensa a seu respeito ou de fato é algo que ela falou para você? Porque muitas vezes a gente acha as coisas, eu acho que a minha sogra, eu acho que a minha amiga, eu acho que aquela pessoa, o meu chefe, né? Então a gente tem um monte de achismos e não necessariamente são coisas que nos disseram. E aí a gente fica o tempo todo agindo e reagindo ao que a gente acha e não à realidade. Então procura olhar e separar a realidade, aquilo que realmente aconteceu, que está presente, o que ela te disse, do que você acha, do que é uma interpretação sua, né? Porque a gente olha para alguma coisa, nós buscamos no nosso banco de dados aqui, nas nossas memórias, coisas parecidas, interpretamos e aí a gente rotula aquilo e embala como se fosse realidade, como se fosse verdade. E na maioria das vezes não é, ou muitas vezes não é. Então, se atente a isso e separa o que você acha do que realmente aconteceu. Se ela disse isso para você, você deve ter tido então a oportunidade de dizer o contrário para ela. Falar, olha, eu não tenho ciúmes de você, eu gosto muito de você e não sou eu que estou afastando o seu filho de você. Então, nesse momento, quando ela te disse isso, você teve uma oportunidade de mostrar para ela algo contrário. Se você fez isso e ainda assim ela continua com essa mesma postura, não há nada que você possa fazer. Nada. Você simplesmente aceita e deixa ela seguir com a visão dela, a interpretação. De novo, percebe? Assim como pode ser uma interpretação sua, talvez ela não tenha dito isso para você, né? E você está interpretando que ela tem ciúmes, interpretando porque não está claro aqui isso, que se ela disse ou não. Me parece uma interpretação, por isso que eu estou colocando esses dois pontos, tá? Então, se você está tendo
de repente está tendo uma interpretação do comportamento dela, não é algo que ela te disse, que ela tem ciúmes e que ela acha que o filho está se afastando por sua causa. Então, assim como você está tendo essa interpretação, se você disse para ela o contrário, digamos que não seja uma interpretação, ela falou com você, e você disse o contrário para ela e ela não aceita, é ela que não aceita. É a visão dela, é a interpretação dela. Não, por mais que ela me diga o contrário, eu vou permanecer na minha interpretação. E aí ela permanece naquilo e não há nada que você possa fazer. Simplesmente não julgue. Toda vez que a gente julga, que a gente rejeita, né, a família de origem do nosso companheiro, nós estamos rejeitando a base, a raiz dessa pessoa. E como que essa pessoa, como que eu vou respeitar, amar uma pessoa da qual eu não respeito e não honro a origem de onde ela veio, a origem dela, as raízes? Ele é 50% essa mãe. Querendo ou não, 50% do DNA dele é essa mãe. 50% de tudo que compõe ele vem dessa mãe, vem da ancestralidade dessa mãe, vem dos avós, né, maternos. Então, você tem que honrar essa mãe, porque do contrário, você não está honrando o seu companheiro. E isso não é o que eu falo, mas eu honro porque eu falo coisas para ele que demonstram que eu tenho isso. Isso não é verbal, isso é um nível vibracional, esse é um nível de campo, é informação. Então, quando eu rejeito, quando eu não aceito, quando eu desonro a família de origem do meu companheiro, eu estou desonrando, eu estou negando o meu companheiro. E se eu tive filhos com essa pessoa, eu estou negando, desonrando os meus filhos também. Por quê? Porque esse meu companheiro é 50% pai, 50% a mãe dele. Se eu não aceito a mãe dele, eu estou negando 50% dessa mãe. Eu estou negando 50% dele. Se eu nego 50% dele, eu tenho um filho com ele. O meu filho é 50% eu, 50% o meu companheiro. Eu estou negando 50% do meu filho. Percebe que é sistêmico? É por isso que as coisas ganham dimensão. Então, o que você pode fazer para esse relacionamento? Nada, em absoluto nada. Nada. Simplesmente honre e aceite a família e o sistema dele. As dificuldades e os problemas que ele tem com essa mãe, com o sistema dele, cabe a ele encontrar o melhor momento, a melhor oportunidade para que ele esteja preparado para olhar tudo isso. Não cabe a nós nenhum julgamento, porque só ele sabe tudo o que acontece naquele sistema energeticamente, não conscientemente, claro. Só ele tem essa percepção. Então, e só ele pode dizer o quanto isso dói, o quanto isso impacta nele. Então, ele tem o momento dele, vai chegar o momento dele olhar para isso ou não, de acordo com tudo o que acontece. E como nós não conhecemos essa complexidade, nós não temos como julgar, a gente não tem como apontar, a gente só pode aceitar. Então, aceite o seu companheiro, apoie o seu companheiro, dê forças para essa pessoa que está do seu lado, seguindo o mesmo caminho que você, e as questões do sistema dele deixa para que ele resolva. Não se intrometa para não gerar consequências, não trazer isso para o seu sistema e criar complexidades e interferências lá na frente. O que é dele, deixa com ele, ele mesmo resolve. E assim, vamos chegando ao fim de mais um Joyce Responde. Se você tem alguma dúvida, manda para mim, que esse pode ser, a sua dúvida pode ser o meu próximo vídeo. Beijo no coração e até o próximo Joyce Responde, perguntas e respostas.